Irmãos, bom dia. Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio poder estar com vocês aqui nesse espaço para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. A nossa escola bíblica dominical está começando e eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo 119, o verso 92 e 93, que diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. É uma palavra de certezas, de seguranças, de afirmações definitivas. E nós podemos dizer que atualmente não temos certezas. Qual a certeza que nós temos hoje na sociedade? Em que ou em quem poderíamos confiar? Vivemos uma época de muitas incertezas e nenhuma convicção. Todos os fundamentos que a sociedade tinha, melhor dizendo, foram ruídos, um após o outro. A ideia iluminista da fraternidade universal, da Revolução Francesa, foi por água abaixo. Do progresso contínuo da sociedade, um equívoco, um progresso que destrói a natureza, não é progresso. A segurança absoluta na ciência também ruiu. As ideologias políticas, sejam elas comunistas, capitalistas, sejam elas de viés que sejam, não existem mais comunistas convictos, nem capitalistas seguros de sua ideologia. A única coisa que nos restou e que nos oferece certezas e garantias é a Bíblia Sagrada. De todos os documentos, de todas as narrativas, de todas as ideologias e filosofias, a única coisa que nos restou e que oferece certezas e garantias é a Bíblia Sagrada. Mas a maioria das pessoas não a conhece como ela é. Conhece apenas as interpretações que os sistemas religiosos oferecem sobre ela. Vamos nessa manhã propor um caminho de volta, respondendo como poderemos confiar na palavra de Deus. E esse texto, ele é rico, ele é suficiente para nos dar respostas. O verso 93 diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Essa é a primeira coisa, fazer da Bíblia uma experiência aprendida e vivida. E a forma como nossa geração lida com a Bíblia ela é diferente das outras gerações que vieram antes de nós. Nós somos a sociedade da escrita e da imagem. E a Bíblia é um livro que foi concebido primeiramente para a oralidade, para a memorização. Tanto é que a Bíblia diz, ide pregar o evangelho. A Bíblia não diz, ide escrever vários livros, etc., e divulgar, e fazer vários filmes. Não, a Bíblia diz, ide pregar, é o querigma. A ênfase é na fala. O texto de Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, essa mudança de paradigma de comunicação, ela trouxe alguns prejuízos, porque a nossa geração, ela não memoriza, ela não guarda, ela consulta a Bíblia. A Bíblia virou um manual, não um livro da vida, um livro que você vai até ele para ler e para ouvi-lo, né? As imagens e as escritas, elas podem ser esquecidas, mas a mensagem memorizada, essa está guardada. Ou seja, quando você lê, você precisa memorizar. Não é somente ler, li, agora esqueci. Não, a mensagem escrita, ela está nos livros, ela está nos arquivos do computador, está na internet, mas a mensagem memorizada, ela está dentro de mim. Então, a palavra de Deus para a minha vida não é necessariamente o livro escrito. O livro escrito está, a palavra lá está contida lá, mas a palavra que é palavra de Deus para a minha vida é a palavra aprendida, memorizada e vivida. Não à toa, o Salmo 119, verso 11, diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós não conseguimos viver de uma teoria religiosa. Não, a longo prazo, não dá para viver de uma teoria. Isso precisa ser aplicado à vida. E o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Observe que a palavra ela é viva, ela é penetrante, ela é ativa, ela tem a função de nos ler, de nos perceber, de nos sondar. Por isso que ela diz que ela discerne os pensamentos.
Ou seja, a Bíblia, ela nos lê também, ela não é somente lida, não é só a leitura da Bíblia, é a leitura que a Bíblia faz da minha vida. E nessa dialética de eu ler a Bíblia e da Bíblia me ler, aí eu estou vivenciando, eu estou provando, eu estou guardando. Então, a perda da memória do texto bíblico, ela vai trazer angústia, sofrimento, morte para o nosso coração, para a nossa vida, desesperança, porque é um texto que só serve para mim quando é consultado, ele não faz parte da minha vida. Por isso que o texto de Salmo 119, verso 93, que eu li aqui de saída, diz assim: nunca me esquecerei. E como é que eu não me esqueço dos preceitos da palavra do nosso Deus? É memorizando, é guardando, é assimilando, é interiorizando aquele texto. Então, esse é o primeiro passo. E por sermos uma sociedade da escrita e da imagem, a escrita e a imagem se tornou um produto descartável, uma coisa de consulta. Você vai lá, vê e depois você esquece. Isso tudo tem matado a nossa fé, isso tudo tem roubado as nossas certezas. Nós precisamos fazer da Bíblia uma experiência aprendida, uma experiência vivida. E quando eu falo de aprendido, eu falo no sentido de aprender, de reter, de guardar, de memorizar. Outra necessidade que se faz presente nesse processo é fazer da palavra de Deus uma experiência agradável e prazerosa. A maioria de nós lê a Bíblia hoje como obrigação religiosa. Eu preciso ler, né? Então eu preciso consultar, eu preciso saber. Observe que é muito comum hoje a gente ver na internet, nas redes sociais, as pessoas fazendo perguntas aos líderes religiosos. Eu posso isso, eu posso casar assim, eu posso emprestar dinheiro a juros, eu posso isso, eu posso aquilo. As pessoas, eles não têm a palavra dentro deles. Não é uma experiência agradável para eles. Então a gente precisa fazer da palavra de Deus uma experiência agradável, uma experiência íntima, uma experiência prazerosa. O texto de Jeremias 15, verso 16, diz assim: achadas as tuas palavras, eu logo as comi, e foram gozo e alegria para o meu coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Observe que Jeremias, ele fez da palavra de Deus um prazer, uma satisfação. Ele diz: achadas as tuas palavras, eu logo as comi, foram gozo, foram alegria para o meu coração. Ou seja, ele interiorizou, ele trouxe aquela palavra para a sua vida. E a nossa compreensão, irmãos, na nossa modernidade, ela é muito superficial, é meramente intelectiva. As pessoas não têm espaço para contemplação, para meditação, para interiorização. Eu me lembro bem das primeiras reflexões nesse sentido de interiorizar a palavra. Os nossos professores de escola bíblica falavam assim: a gente precisa ruminar. E é uma metáfora muito interessante, porque os animais que ruminam, por exemplo, o boi, a vaca, eles comem o capim e depois de um certo tempo ele regurgita aquele material novamente para a boca. Eles engolem, fica no esôfago uma parte, depois eles retornam aquilo para a boca para mastigar novamente e para retirar ali todas as vitaminas, todos os minerais, todo o bem que aquele alimento oferecia. Então a gente precisa disso. Você precisa ouvir, memorizar e depois você precisa meditar, você precisa regurgitar, ruminar sobre aquilo que você ouviu, sobre aquilo que Deus falou e, por fim, incorporar aquilo à sua vida. Então, o prazer na palavra de Deus, ele vai fazer com que essa palavra ela supere a amargura que a vida pode trazer. E a vida traz amarguras. Mas aí o salmista, no texto que eu li também, inicialmente, Salmo 119, verso 92, diz assim: não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muitos já teriam perecido na minha angústia. Ou seja, a vida traz angústias, traz sofrimentos, mas a palavra de Deus, ela traz prazer. E quando nós nos alimentamos dessa palavra, essa alegria, esse prazer que a palavra traz, supera a amargura da vida. A palavra de Deus adoça a nossa vida. E o Salmo 119, no verso 103 também, é muito didático nesse sentido. Ele diz assim: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Ou seja, o salmista ele sentia prazer, ele se deliciava, ele tinha um olfato, um paladar capaz de degustar aquela palavra. Ele sabia se alimentar daquela palavra. E a palavra de Deus, ela adoça a vida. Muitas vezes a gente curte a amargura da vida, os problemas da vida, as dores da vida. Por que não trazer a doçura da palavra, o consolo da palavra, as promessas de Deus para a nossa vida? Por que não pensar nessas coisas? Por que não sentir essas coisas? Nós precisamos apurar o nosso paladar bíblico.
e aprofundar na Bíblia, e não primeiramente nas informações sobre a Bíblia. Tem muita gente que sabe muita coisa sobre a Bíblia, vê os documentários, as polêmicas, as matérias na internet, as matérias nas revistas escritas, mas ele não conhece o texto bíblico. Ele conhece muito sobre a Bíblia, mas ele não conhece a Bíblia. Então, nós precisamos disso. O Salmo 119, verso 97 a 99, nos fala sobre isso. O salmista diz assim: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, porque pelos teus mandamentos tu me fazes mais sábio do que os meus inimigos, porque os seus mandamentos estão sempre comigo. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Observe que a experiência do salmista é muito interessante, porque ele diz assim: olha, eu fiz questão de aprender mais do que os meus mestres. Eu tenho uma relação direta e não mediada com o texto. Eu tenho mais entendimento que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Eu aprendi por mim mesmo. Ou seja, um autodidatismo. Muitas pessoas querem a palavra de Deus filtrada pelo pregador, pelo mestre, pelo professor, pelo escritor. Você precisa viver a palavra de Deus, você precisa aprender para você mesmo. Essa foi uma experiência que eu sempre prezei na minha vida. Claro, a gente ouve, a gente lê, mas eu preciso de um aprendizado que seja somente meu. Um aprendizado do meu encontro com a Bíblia, o meu aprendizado da minha relação com o Espírito Santo de Deus, um aprendizado que seja vivenciado, experienciado, que seja a minha realidade, que seja a minha descoberta. Nós precisamos de uma Bíblia que seja viva dentro de nós, meus irmãos. Nós precisamos apurar o nosso paladar, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos aprender por nós mesmos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós e temos a palavra escrita. Então, nesses dias de tantas incertezas, nós temos uma certeza, mas é uma certeza que precisa ser aprendida, memorizada, vivenciada, uma experiência que seja agradável, prazerosa, que extrapole os limites da religião, que extrapole os limites da obrigação religiosa, que seja uma experiência sua, que a palavra de Deus seja viva dentro do seu coração. E aí você vai conseguir superar as angústias, as aflições que cercam, né, os nossos dias, que tem trazido tanta aflição, tanta insegurança à sociedade, e você poderá guardar essa palavra no seu coração e ser vitorioso em todas as coisas. Que Deus te abençoe e que essa palavra seja guardada na sua mente e no seu coração. Amém? Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Deus os abençoe.